Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, em podermos sair de nossos lares e virmos à casa de Deus para ouvir a Tua palavra. Abra os céus nesta manhã, Jesus. Abra os céus e derrame, Pai, aquilo que nós tanto precisamos. Nenhum de nós viemos aqui à toa. Nós viemos aqui, Jesus, porque necessitamos tanto do Senhor. Necessitamos tanto da Tua ajuda. Entra em nosso ser, entra em nossos corações, realiza o milagre da cura do corpo, da cura do espírito, da cura da alma. O Senhor é o único que pode fazer isto por nós. Ajude-nos humildemente ao pé da cruz, te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos, nesta manhã. Bom é estar aqui para adorarmos a Deus. Aleluia. Deus abençoe nossos irmãos que estão na internet nos acompanhando. É uma igreja invisível, não é? Nós temos aqui algumas perguntas. Domingo de manhã, escola dominical. Nós gostamos de trabalhar com estas perguntas que vêm. Nós temos uma caixinha ali na entrada da igreja, escrito perguntas ao pastor. Você tem uma perguntinha não capciosa. Não faça isso não, isso não é bom. Pergunta capciosa para condenar o irmão ou a irmã. Ele já tem a palavra para se condenar, para te corrigir. Pergunta que vai te ajudar, pergunta que vai te edificar, te construir. Você faz e coloca naquela caixinha ali na entrada da igreja. E aí a gente pega, e no domingo de manhã, a gente tem o maior prazer de responder aqui. Nesta manhã veio três perguntas. Vocês que estão na internet podem mandar pelo e-mail também. A primeira pergunta: pastor Adalto, meu marido não quer que nossa filha frequente a escola. Meu marido não quer que nossa filha frequente a escola. Em alguns momentos, penso que ele está certo, mas em outros, penso que devemos ensiná-la o caminho e entregá-la nas mãos de Deus e permitir que ela estude. É uma faca de dois gumes, né, irmã e irmão? Realmente um pai cristão, o coração dele dói quando ele vê a filha indo para a escola. Ao saber da atmosfera pecaminosa que impera ali nas escolas e as influências ruins que aquela filha tão querida vai ter que sofrer ali na escola, influências de coleguinhos que não são nascidos de novo, não são cristãos, vão transmitir para ela, queira ou não queira, ela vai sofrer influências de coleguinhos da escola que ainda não nasceram de novo, não são cristãos, e aquilo pode atrapalhar sua vida com Deus, se ela não tiver estrutura. Agora nós temos que lembrar, irmãos e irmã que fez a pergunta, abra comigo sua Bíblia em São João, Evangelho de São João, capítulo 17. São João, capítulo 17, verso 15.
Evangelho de São João, capítulo 17, verso 15, Jesus foi central. Jesus não foi extremista. Dizer, meus filhos são meus filhos, meu povo, minha igreja, eles não precisam de estudar, não precisam de trabalhar, não precisam de se profissionalizar, porque uma vez cristão, cristão não precisa. Não, nós temos que saber que somos cristãos, mas ainda estamos numa dimensão humana, e nessa dimensão, queira ou não queira, nós precisamos de pôr o pão na nossa mesa, precisamos de trabalhar para isto, precisamos trabalhar, e para trabalhar precisa de se estudar. As empresas não contratam pessoas leigas, pessoas que não sabem, não têm uma formação acadêmica para elas contratar. Então Jesus responde aqui em São João capítulo 17, verso 15, orando ao Pai, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não foi legalista. Então é necessário que ele saia do mundo, porque o mundo só tem influências más, pecaminosas. Não, Jesus sabia que nós tínhamos que passar por aqui, nessa dimensão humana. Tínhamos que ser humano, viver entre os humanos. Aí a oração dele foi essa: Pai, ajude eles, meus filhos. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles têm que viver lá. Senão, onde estará a luz do Senhor na terra? Tem que estar através de meus filhos, na escola, na faculdade, na rua, no trabalho, em casa. É luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Se nós não pudermos viver entre as pessoas aqui, como é que vai difundir essa luz que é Deus? Não tem jeito. Então ele disse na oração: não peço que os tire do mundo, porque às vezes nós, se não tivermos cuidado, nós caímos daquela depressão, porque a pressão do mundo, do trabalho, a pressão do dia a dia, se nós não tivermos muito estruturada, ela gera em nós depressão física. E essa depressão nos leva a portarmos como incrédulos, muitas vezes. Como incrédulos, ao ponto de dizer: Deus, me tire do mapa. Me ajude a morrer, me jogar diante de uma carreta, me suicidar, porque eu não dou conta de viver aqui mais. Eu não dou conta de viver aqui mais. Então, Deus, eu vou me jogar debaixo daquela carreta na rodovia. Eu vou me suicidar, porque eu não dou conta, eu não aguento. Não é assim que se porta, não. Quando você faz isto, você está dizendo: Deus, o Senhor errou de me pôr aqui na terra. Você está dizendo isso? O Senhor errou de me ter predestinado para mim nascer, viver, existir aqui no mundo. Deus não errou, não. Nunca devemos atribuir erro a Deus. O erro sempre é o nosso. O erro sempre é o nosso. Então, nesse caso, quem dos dois está errado? É Deus de me ter colocado aqui? Não, o erro é meu de não buscar mais a Deus, para Ele me dar estrutura espiritual, para que eu possa conviver aqui nessa terra, mesclada de espírito, como um vencedor. Lembre de Jesus, quando Ele viveu aqui, onde Ele estava. Leia a biografia dele, Mateus, Marcos, Lucas, João, foi os 4 escritores da biografia de Jesus em carne, quando ele viveu aqui. Onde ele estava desde menino, 12 anos de idade,
ele já dominava o ambiente. Onde ele estava, 12 anos de idade, Maria e José perdeu ele lá em Jerusalém. 2 dias depois, procurando, achou ele lá na sinagoga, dominando o ambiente da sã doutrina para os sacerdotes. Sei lá se era Anás ou Caifás, era um deles. Jesus já estava lá expondo, ministrando, corrigindo em seus erros. Aonde está Jesus hoje? Aonde nós queremos que Jesus esteja hoje? Arrebatados. Não tem jeito de eu viver aqui nessa terra não. Então tem que estar lá na dimensão, na 6ª dimensão. E aqui? Como é que fica aqui? Aqui precisa de nós. Aqui precisa de você para pregar, para levar salvação, para incendiar a luz. Aqui precisa de nós. Então Jesus errou de nos pôr aqui. Jesus errou de pôr meu filho, minha filha, meu neto, minha neta aqui. Não, ele nos pôs aqui para ser luz do mundo. Agora eu vou apagar essa luz. Minha filha é a luz na escola. Eu vou apagar a luz daquela escola que é minha filha, eu vou tirá-la da escola. Estaria apagando a luz que está brilhando lá através da minha filha. Estaria apagando aquela luz ao tirá-la da escola. É trevas, é trevas. Escola, faculdade, empresas, tudo é trevas. Sem Deus é trevas. Mas meu filho está lá, minha filha está lá. Eu vou apagar essa luz, tirando de lá, estou apagando a luz lá daquela escola onde ela estuda. O que eu tenho que fazer? É aumentar nela, como é que chama a potência da luz, irmão Samuel? Aumentar os watts, quilowatts, né? Quilowatts, é isso mesmo? Quilowatts. A lâmpada é watts, quilowatts é o doutor. Agora eu tenho um professor bom aqui, viu? Agora eu tenho um professor bom. Agora ele é meu obreiro auxiliar aqui de púlpito, irmão Samuel. Deus abençoe. Eu tenho que aumentar os watts dessa lâmpada, não apagá-la, mas aumentar os watts dela. Essa lâmpada é minha filha, que está indo para a escola. Eu não posso apagar essa lâmpada que está brilhando lá na escola. Eu tenho que, através dos cultos domésticos, com ela, com ele, com meu filho, com minha filha, aumentar os watts, a potência de Deus dentro dela, para ela brilhar, porque quanto mais trevas tem, mais a luz tem que brilhar. Quanto mais mundanismo tem, o crente tem que brilhar. Então, irmão, eu sei quanto dói o coração de um pai ao ver a filha indo para a escola. Porque aquele pai cria com todo carinho, toda a boa intenção cristã. E aí, primeiro, segundo, terceiro dia, eu tenho uma netinha muito sabida. Ela veio hoje? Veio não? Muito sabida, puxou o voo, né? Terceiro dia que ela foi para a escolinha, já voltou já igualzinho as menininhas lá do mundo. Criança nessa fase aprende tudo, igual a menininha do mundo que eu digo, assim, com aquele maneira, comportamento assim, porque viu nelas. Então um pai, antes da sua filha ir para a escola, ele deve ser o primeiro professor dela. Nos cultos domésticos. Minha filha, você vai para uma escola, aprenda
o conhecimento que a professora ministra lá. Mas não aprenda os maus hábitos dos alunos que lá se encontram, não. Aprenda somente o conhecimento ministrado pelo professor ou pela professora. Aquilo que choca com a Bíblia, que papai e mamãe te ensina, deixa lá, não traga para casa, não traga para a sua vida, não, deixa lá. Você vê lá, deixa lá, não traga para a sua vida prática. Senão aquilo vai ser problema para você. Essas coisinhas. Culto doméstico é isso, toda a família deve ter culto doméstico. Culto doméstico é ministrar a palavra à família, aos filhos, porque uma família bem ensinada é uma família que vence. Uma nação bem ensinada é uma nação que vence. Uma igreja bem ensinada é uma igreja que vence. É assim. Então Jesus disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Livrar do mal, como se livra do mau conhecimento? Como se livra do mau ensinamento? É promovendo um bom ensinamento. É promovendo um bom ensinamento. Como se livra de um mau pensamento? É pensando um bom pensamento. Como se livra um mau desejo? É promovendo um bom desejo. Você sabe como que o irmão Brano, profeta de Deus para esta era, vencia o espírito de adultério? Porque ele era humano, como qualquer outro humano. Saía pela rua, via aquelas striptease, ele colocou um crucifixo no painel do carro dele. Quando ele via na rua, aquelas striptease na rua, nudismo, sensualidade, que a carne humana tem tendência para aquilo. Toda carne humana tem, nós somos carne. Carne gosta de carne. Quando ele via aquilo, ele olhava para o crucifixo que estava no painel do carro dele e trocava de pensamento. Ele lembrava da cruz, lembrava do que Jesus fez na cruz por ele, morreu, sangrou para perdoar todos os seus pecados. Então ele trocava de pensamento. Ao invés de alimentar um pensamento de sensualidade, ele passava a pensar sobre o Calvário, sobre Cristo, sobre Deus. Então, como vencer o mau pensamento? É pensando um bom pensamento. Ou seja, é me trabalhando. A vida cristã é uma coisa trabalhada. Você trabalha Cristo em você 24 horas por dia. Nós trabalhamos Cristo em nós 24 horas por dia. A vida cristã é um trabalho ininterrupto, 24 horas por dia. Satanás joga aquela seta que é um mau pensamento, joga aquela seta que é um desejo de promiscuidade, desejo promíscuo. Você joga a seta da fé, seta do Calvário. Você olha para a cruz e lembra do Calvário, e aí você fica imunizado contra aquele pensamento maligno que veio na sua mente. Então, como ajudar nossos filhos? É ministrar a eles a santa palavra de Deus nos cultos domésticos. Você é o pastor da sua casa, irmã. Na falta do marido, irmã, você é o pastor da sua casa, irmã, para catequizar seus filhos. Ora, gente, se lá no mundo eles catequizam as crianças através da televisão, através das
brincadeiras pornográficas na escola. Aquilo lá é catequização, é ensinamento. Se eles, em todos os meios que eles podem trabalhar os filhos, adolescentes, os jovens, eles trabalham na televisão, na internet, no celular, na sala de aula. Eles estão catequizando os adolescentes, as crianças, ensinando, fundindo neles um ensinamento da modernidade do mundo. Se eles podem fazer isto, eu que sou pai deles não posso. Aonde está o erro então? Os filhos das trevas, disse Jesus, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas não perdem tempo. Os filhos das trevas trabalham noite e dia na internet, no telefone, no rádio, na televisão, para difundir sua doutrina satânica. E nós, como filhos de Deus, o que é que estamos fazendo? Então a falha está em nós. A falha está em nós. Não estamos ocupando o nosso posto como pai, como mãe. Gente, ser pai não é só ser um genitor, não. Ser mãe não é só ser uma incubadora. Eu vejo meninas pensando em casar, rapazes, meninos, garotos pensando em casar, mas nunca teve ainda uma experiência com Deus. Nunca teve ainda o batismo com o Espírito Santo. Você não será um bom marido assim. Você não será uma boa esposa assim. Oxalá, oxalá, oxalá quer dizer tomara que fosse. Tomara que fosse. Oxalá que todos os moços antes de se casar investigassem, não perguntando, mas observando aquela moça, se ela tem o batismo do Espírito Santo. Oxalá que toda moça antes de casar investigasse aquele rapaz se realmente ele tem o batismo do Espírito Santo, para assim poder aquele lar ser um lar feliz. Um lar que não tem o batismo com o Espírito Santo, aquele lar não é um lar feliz, gente. Aquele lar tem novelas obscenas na televisão, coisas imorais na internet, insinuações ruins dentro de casa. Isso não é um lar, isso é uma casa. Há muita diferença de você ter uma casa e ter um lar. Casa fala de lugar onde deita, dorme, come e bebe. Lar é diferente. Lar fala de um lugar de descanso físico e espiritual. Eu acho que ficou respondido, não? Eu falei dos dois lados. É doído para um pai ver a filha indo para a escola, mas é uma obrigação do pai preparar a filha para ir à escola. Aliás, existe uma lei aí como é que chama? Que trata do adolescente, que se você não deixar sua filha ou seu filho ir para a escola, eles vêm na sua casa buscar. E se você resignar, você vai preso. Então nós não precisamos bater contra essas leis. Nós temos imunização para imunizar nossos filhos para ir à escola. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja aqui, ó, isso me veio agora, é Daniel. Daniel, capítulo, onde é que fala deles? Daniel, Jesus Cristo é bom, amigo. Aleluia. Daniel, está escrito assim: eles oravam Essa Bíblia minha é nova. Na minha Bíblia antiga eu tinha tudo grifado.
Eles moravam numa mesma casa e oravam. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego moravam juntos. Minha Bíblia antiga estava grifada, mas essa aqui não está. Você vai achar isso. É Daniel, capítulo 1, capítulo 2, por aí. Ou capítulo 3, é no início. 2,16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Não, é isso não. Hã? Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, é isso aqui, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. É isso mesmo, Daniel 2,17. Daniel foi para sua casa e lá estavam os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome verdadeiro era Ananias, Misael e Azarias. E eles moravam juntos, e na sua casa, por certo, eles tinham tempos de oração juntos. E quando acontecia algum problema com um, ele informava aos outros, pedindo oração sobre aquele caso, para que Deus ajudasse a ser resolvido. Era uma família. Nosso lar deve ser uma família que ora, uma família que chora junto, que ora junto, que canta junto, que regozija junto, que entristece junto. Quando um se entristece, todos se entristecem por ele. Família é assim, unidos, oram juntos, e Deus ouve do céu e responde seus problemas, resolve seus problemas. Amém? O que precisamos não é sair do mundo fora da hora. Nós vamos sair daqui, vamos, mas no arrebatamento. Não vamos querer sair fora de hora aqui, nós vamos errar, vamos errar. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo como era, ele teve condição de viver aqui nesse mundo, se misturar com pecadores. Você pode ver que sempre ele estava misturado com os pecadores, comendo com pecador, ao ponto de seus críticos até lhe criticar, dizendo: João Batista veio como uma pessoa fugitiva, não misturava com ninguém. Agora esse vem e junta com os comelões, com os beberrões, com os pecadores, come junto. Mas você tem que saber que ele comia com os pecadores, com os beberrões e comelões, mas nunca ele se tornou um pecador, nunca ele se tornou um comelão, um beberrão. O que acontecia era que ele salvava-os. Ele salvava-os. Escute, o que está acontecendo conosco? Misturamos com as pessoas do mundo e logo conseguimos gestos mundanos. O profeta disse: diga-me com quem você anda, eu direi que tipo de espírito está sujeito a estar em você. Companhias têm muito a ver com o nosso caráter espiritual. Os pais devem ensinar isso para os meninos desde pequeno. Companhias têm muito a ver com o nosso caráter espiritual. Amós capítulo 3, versículo 3: 2 não andarão juntos se não tiverem o mesmo acordo. Não andarão. Se você plantar Deus no coração dos seus filhos, eles não terão prazer de associar com pecadores em seus pecados. Ele faz catequizá-lo, não associá-los. Não associá-los. Esses dias conversando com um irmão, não sei se ele está aqui, se estiver aqui é bom eu ouvir isso. Pastor, a gente trabalha muito na vida, tem que aproveitar de tudo. Esses dias eu fiquei no navio, como é que chama aquele navio? Cruzeiro. Fiquei lá, não sei quantos dias viajando. E pastor, lá é bonito demais, naqueles navios cruzeiro.
é piscina, tudo quanto é coisa especial, cantores, é coisa que a gente fica vendo, deslumbrando. Eu fiquei olhando para ele, dizendo: meu Deus, faça esse irmão nascer de novo. Você quer ver em pedaço do inferno? Faça uma viagem nesses navios cruzeiro. Ali é pessoas da alta. E o pecado no meio das pessoas da alta sociedade é que é aberrante mesmo. Aberrante, até nudismo tem lá, em vários deles. Um cristão ter prazer nisto, ele não nasceu de novo. Ela não nasceu de novo. Cristão que nasceu de novo, ele fica no meio dos ímpios por obrigação, estando em trabalho, estando na escola. Então não tem jeito de sair, tem que calar obrigatoriamente. Mas de voluntariedade, um cristão voluntariamente, e misturar com essas coisas, dois não andarão juntos se não tiver de pleno acordo. Não tem jeito. Você nunca vê uma pombinha comendo carniça com urubu. Pode forçar, você não consegue fazê-la comer. Você nunca vê um carneiro, um cordeiro na lama misturado com os porcos. Pode forçar ele pula, ele berra, mas ele não vai na lama. A natureza dele não é de lama. Nós somos cordeiros de Deus. Nós somos cordeiros de Deus. Não temos prazer em carniça, em lama, porque somos cordeiros de Deus. Um filho, uma criança que tem esse novo nascimento em Cristo Jesus, não se mistura com carniça, com lama, jamais. O Espírito Santo não deixa, nem que você queira. Sua carne dá aquela olhadinha e diz: vamos lá. Não, como o irmão me disse, eu trabalhei tantos anos, agora tem uns dinheiro aí, eu vou gastar esse dinheiro com meus lazeres. Nem que você queira, nem que você tenha dinheiro, o Espírito Santo não te dará paz em fazer isso. Ele faz sua consciência pesar, ele faz sua consciência te condenar, mas ele dirá: está errado, está errado. João capítulo 16, verso 8: o Espírito de verdade convence o mundo do pecado. O Espírito de verdade, que é o Espírito Santo em nós, nos convence e não nos deixa praticar coisa errada. Basta ter Ele, basta ter Ele, você vai selecionar as coisas para você conviver. O que nós precisamos demais, é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, ele nos animará no que é correto e nos desanimará no que é incorreto. Basta ter ele. O que você está precisando não é de letra, embora que você precisa de letra para pôr o pão na sua mesa, mas o que você mais precisa é de Deus morando em você. Oh Deus, ajude a nós. Vamos dizer: Deus, ajude a nós. Precisamos muito do Senhor. Agora outra pergunta. Bom dia com Jesus, pastor. Pastor, quando Jesus disse: destrua o templo e eu erguerei em 3 dias, ele quis dizer que é restaurar as boas novas? Era a palavra? Tira-me essa dúvida. Não, irmão. Ele estava falando do templo, que era ele mesmo. Ele estava falando que ele, que era o templo onde morava Deus. Você tem que saber que Jesus era Emanuel, Mateus 1, 26. Emanuel quer dizer Deus conosco.
Jesus era Deus conosco. Aquele corpo, Deus falava, Deus ouvia, Deus andava, Deus comia através daquele corpo, porque Deus é espírito. E espírito não pode ser palpado se não tiver um corpo. Então Jesus era o corpo onde morava Deus, que é espírito. Por isso que Jesus disse em São João 10:30, Jesus, a carne, disse: eu, carne, e o Pai, que é o Espírito, somos um. São Mateus 1,18, o Pai era o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Amém? Então Jesus está dizendo do seu próprio corpo: destruirei esse templo, ou seja, ele vai morrer, esse corpo. Foi o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O templo foi derrubado, naquela sepultura, sepultado, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado, foi reedificado. Ele estava falando de si próprio, ele era o templo. Amém, Jesus? Agora vamos a essa pergunta aqui. E essa pergunta, a resposta dela está dentro da mensagem que vamos estudar nesta manhã. Está dentro da mensagem. A pergunta é essa: pastor, o que fazer quando o profeta diz uma coisa e a Bíblia diz outra? Por exemplo, que no milênio os homens vão ter a companheira certa. O profeta diz: se não tem aqui na Bíblia, por exemplo, em Mateus 22:30, diz que no milênio não se casarão porque serão como anjos. Você tem que entender, para começar, a irmã, não sei, não pôs o nome, para começar, a irmã ou irmão que mandou essa pergunta, você tem que saber de uma coisa: todas as vezes que vier dúvida em sua mente sobre isto, você deve dizer uma coisa para você mesmo. Quem te evangeliza é você mesmo. Você de dentro evangeliza o você de fora. Você sabe que nós somos compostos de 3. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 23. Capítulo 3 ou capítulo 5? Capítulo 5, né? Verso 23. Somos corpo, somos espírito, somos alma. A alma é Deus. Quando você nasce de novo, sua alma torna-se a teofania, que é o próprio Deus. Então, o você de dentro deve evangelizar o você de fora. Todas as vezes que você ver na mensagem ou na Bíblia que diverge uma coisa da outra, diga: eu é que não estou entendendo. A mensagem jamais choca com a Bíblia, nunca. Às vezes as pessoas querem forçar o profeta a ser falso, mas se formos analisar o pé da letra, você vai ver que ele está falando direitinho como diz a Bíblia. Então, todas as vezes que vier esses questionamentos em você, no você de fora, diga: olha, quem está errado é eu preciso de analisar mais isto, porque não é assim como eu vi. Às vezes nós lemos a Bíblia, lemos a mensagem, e em nós cria um parecer, uma interpretação daquilo, quando às vezes está errado. A interpretação veio lá de Hermes, filho de Cuse, lá em Gênesis, que chama-se, porque Hermes aqui foi o primeiro intérprete. Então, quando se trata de interpretação, é uma coisa hermenêutica. Hermenêutica quer dizer interpretação daquilo que ouve, daquilo que lê. Hermenêutica é a nossa hermenêutica que às vezes está errada. Na maioria não, todas as vezes, quando choca. O profeta, o irmão Brando, ele desafiou tantas vezes. E eu, baseado na mensagem dele também, eu desafio a qualquer um que quiser me mostrar provando que o que esse profeta falou que não é da Bíblia. Eu desafio a cada um vir no meu escritório com a sua Bíblia, para me provar que alguma coisa que esse profeta pregou que não está na Bíblia, eu te mostro dentro da Bíblia.
Por exemplo, você teve dificuldade que o profeta disse que lá do outro lado, na eternidade, nós vamos ter mulher. Ele não disse mulher, ele disse companheira. Ele diz companheira. Para começar, a sua hermenêutica já começou errado. Ele diz companheira. Ora, se ele não gostou que Adão vivesse solitário, o primeiro homem que ele criou, aliás, foi a primeira coisa que Deus fez e não gostou. Ele disse: não é bom que fique assim. É que o homem ficasse solitário, ficasse só. Se ele não gostou do primeiro homem ficar só, solitário, ele iria gostar de nós lá no milênio, na eternidade, ficar solitário, sem uma companheira. Nós temos que buscar os princípios da coisa. Para você entender a Bíblia, entender a mensagem, você tem que buscar os princípios. Você não pode ler, para você entender um livro, você está lendo um livro de história. Você começa a ler da metade do livro para frente, você não vai entender a história. Para você entender a história, você tem que ler o início, o meio e o fim, para você entender o enredo de toda a história. Amém? Por exemplo, os irmãos denominacionais leu a Bíblia só Mateus 28, 19. Para batismo nas águas, eles só leram Mateus 28, 19, que foi uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não despertaram para ver aonde foi o cumprimento daquela ordem. Por exemplo, eu chamo Samuel, vai lá e pega aquela Bíblia do irmão, como é que você chama, irmão? Irmão Leandro, pega ela para mim. É uma ordem que eu estou dando para ele. Você tem que observar, ver ele cumprindo a ordem. Vai lá, irmão. Está sendo filmado? Tá. Você não está filmando, meus filmadores. O filmador tem que estar atento. Aí, ó. Ele foi lá, obedecendo a ordem. Amém, obrigado. Assim é a Bíblia. Mateus 28, 19, Deus disse, Jesus, que é o Deus em carne, diz para os discípulos: ide fazer discípulo em todas as nações, batizando-as. Ide em carne. Você é um dos discípulos de Jesus. Ide fazer discípulo em todas as nações, batizando-as em nome. Ele pediu o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver o cumprimento desta ordem. Aí eles vai, Atos 2:38, primeiro batismo realizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, para aqueles convertidos de João Batista. Atos 19, verso 4. João Batista tinha batizado por arrependimento. Paulo chegou e disse: agora vocês todos devem ser rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem de Mateus 28, 19. Então nós temos que ser mais inteligentes. Ser inteligente não é questão de letra, ser letrado. Ter o Espírito Santo é ter inteligência de Deus. O batismo com o Espírito Santo nos dá a inteligência de Deus para conhecer as Escrituras. Sem Ele, vamos ser um povo leigo, igual as denominações são. As denominações, os irmãos denominacionais, são pessoas preciosas, maravilhosas, nós amamos tanto, mas são pessoas leigas, às vezes formadas em advocacia, em doutorado nisso, naquilo outro, fisicamente, mas espiritualmente são leigos, não sabe nem ver aonde está a ordem e aonde está o cumprimento das ordens.
Gente, a Bíblia não choca com a Bíblia em lugar nenhum. Atos 2,38 não choca com Mateus 28,19. Se você vai ler Atos 2,38, os discípulos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai dizer, olha, há uma política muito grande da Bíblia. Jesus manda uma coisa, os apóstolos fazem outra. A política está na sua cabecinha. A confusão está na sua cabecinha. Os apóstolos simplesmente cumpriram a ordem que Jesus os dera. Não há confusão, não há política, não há contradição. O Espírito Santo não nos foi enviado para produzir contradição na igreja, nos crentes, não! Aí você diz, por que então, pastor, tem uma igreja aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e cada uma puxa a sardinha para o seu prato, falando da outra? Eu respondo para você, porque são todos carnais. Paulo chamou os coríntios, os irmãos de Corinto, como irmãos carnais. Por isso que havia entre eles contradições, guerras, pelejas, dissensões. Se fossem espirituais, falaria a mesma língua, que é a língua da Bíblia. Não havia choque na doutrina, no ensinamento. Depois que Pedro recebeu o batismo do Espírito Santo, lá em Atos 2, Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo, quando Ananias pôs a mão na cabeça dele. Ele estava cego por causa daquela visão que ele teve no caminho de Damasco. Ali ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Até então Paulo pregava um evangelho denominacional, pela interpretação do reverendo Gamaliel. Mas depois que Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo, passou 3 anos e meio para ele ir a Jerusalém, conhecer a doutrina dos apóstolos, Pedro, Tiago. Sabe o que aconteceu? Ele nunca tinha visto os apóstolos de Jesus, mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, para sua surpresa, quando ele chegou lá em Jerusalém e ouviu o culto do pastor Pedro, Pedro era pastor de Jerusalém, da igreja. Pedro estava pregando exatamente o que Paulo estava pregando por onde ele passava. Nós não precisamos conhecer fisicamente um ao outro para sermos iguais. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nós para sermos iguais. Iguais. Você sabia que Abel nasceu juntinho com Caim, no mesmo ventre, uma mesma madre, mas espiritualmente estava um longe do outro, como o norte está longe do sul. Fisicamente nasceu juntinho, no mesmo ventre de Eva, mas espiritualmente estava tão distante um do outro, como o norte está distante do sul. Por quê? O problema é espiritual. O problema é espiritual. Se não tivermos o Espírito de Deus, não vamos falar a mesma linguagem, não vamos ter os mesmos gostos. Então Paulo, até ele receber o batismo do Espírito Santo, ele discordava com tudo que Pedro ensinava. Ele nunca tinha visto Pedro também, mas conhecia a doutrina de Jesus Cristo, o qual ele mesmo concordou naquele apedrejamento do diácono, primeiro diácono que foi morto na Bíblia, o Estevão. Paulo estava ali concordando, ele tinha carta de aprovação aquele apedrejamento, porque ele dizia que aquilo era heresia. Aliás, irmãos, você sabe o que quer dizer? As pessoas precisam ter um pouquinho mais do Espírito Santo para lhe dar a inteligência de Deus. Se você for julgar as coisas pela inteligência humana, você vai errar 100%. Sabe o que o Espírito Santo leva um homem
que tem o Espírito Santo a fazer nas coisas que ele não entende? Sabe? A buscar a raiz das palavras. Raiz das palavras. Você não tem que ouvir teólogo A, teólogo B, está tudo confundido, gente. Se não tivesse, não tinha essa salada de igreja na terra. Cada esquina tem uma. Se a igreja resolvesse o problema, esse mundo era para ser um Éden. E no entanto se tornou um pedaço do inferno. O Espírito Santo leva o homem, leva a mulher a ser central nas coisas, a ser coeso nas coisas. O Espírito Santo tira do homem, da mulher, a meninice, a infantilidade. Quem tem o Espírito Santo não é um repórter que transmite tudo que ouve, tudo que vê. Você vê nessas séries da internet tantas notícias que você vai examinar, não é nada daquilo, é pura mentira, pura invenção. Pura invenção. Porque são carnais que fazem aquilo. O Espírito Santo promove o crente a buscar a raiz das coisas. Jesus foi uma coisa que ele condenou a geração da qual ele vivia, porque ele estava fazendo tudo errado, o povo estava fazendo tudo errado. Jesus chorou e pôs a mão na cabeça e disse: no princípio não era assim. No princípio não era assim. Por que que mudou as coisas? Por causa da dona hermenêutica. A dona hermenêutica das coisas. Hermenêutica quer dizer interpretação do que ouve e do que lê. Essa tal de hermenêutica tem trazido tanta confusão, porque é uma hermenêutica humana. Você precisa ter a hermenêutica do Espírito Santo para entender a Bíblia. Paulo disse em 1 Coríntios 2, o homem natural não sabe nada das coisas espirituais. Você sabe o que quer dizer a palavra heresia, seita e heresia? Um pobre de um irmão denominacional escreveu um livro com esse título, Seitas e Heresias. E aí, entre as seitas e heresias, esse pobre desse irmão, parece que é até pastor, diz que o tabernáculo da fé está entre as seitas e heresias. Aí, o crente revelado, ele não é uma Maria vai com as outras, não. Crente que tem o Espírito Santo não é uma Maria vai com as outras. Nós estamos vivendo num mundo cheio de Maria vai com as outras. Crente revelado não é uma Maria vai com as outras, não. Ele busca a origem das coisas para depois julgar a coisa. Seita e heresia, você busca no dicionário correto, porque tem muitos dicionários que traz interpretações que não batem. Você busca no Aurélio, os dicionários mais renomados. Seita e heresia tem o mesmo significado, bem parecido. Quer dizer, discordar com a doutrina da igreja mãe. É uma seita, é uma heresia. Seita e heresia quer dizer discordar da doutrina da igreja mãe. Estou falando resumido o significado dela. Aí o crente cheio do Espírito Santo diz: é verdade, eu creio assim. Do jeitinho que o dicionário está falando, é verdade. Agora vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Qual é a igreja mãe? Qual é a igreja mãe? É isso que deve ser perguntado. A Roma disse: igreja mãe é a igreja romana, é a igreja madre. Igreja madre? Quando foi que a igreja romana começou, hein? Vamos buscar os fatos? Vamos buscar os fatos? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica. Quem foi que começou a igreja romana? Você vai ler lá Paulo,
foi o primeiro pastor da igreja de Roma. Depois ele mandou Júnior e Aquila e Priscila, Júnior e a esposa dele, como é que chamava? E por fim, eles passaram, parece que não sei quantos anos, a ir lá por causa da pressão de Roma. Ela sempre teve uma política contra a verdade, proibiram eles de ir lá. Quando voltaram lá, viu a igreja que Paulo tinha fundado, estabelecido, Júnior, Aquila e Priscila, trabalhado naquela pureza, viu lá todo misturado, que tinha entrado os poderosos, e tinha mudado a doutrina, mudado todo o sistema, e a igreja de Roma, que era fundada na palavra, agora estava toda mundanizada. Aí Deus pôs no coração daquele discípulo de Irineu, como é que chamava? Que foi o último pastor lá da igreja de Roma, Policarpo. Quando ele chegou lá, viu a igreja de Roma toda mundanizada, o Espírito vivificou nele aquela escritura lá de Daniel, não, de Oséias 3:4, diz assim, Judá está emergida no mundo, deixa-os, mais ou menos assim. Não é Oséias, é outra escritura, depois eu posso dar para vocês. Deixa. E aí, o que fez o pastor Policarpo? Nunca mais pisou em Roma. Dali para cá vieram o paganismo, o papalismo, o imperialismo, e mudou, desvirtuou toda a palavra. Aí eles disseram, a igreja de Roma é a primeira. Isso é uma mentira, a história não fala isto. A primeira igreja, que é a nossa mãe, é a igreja que foi levantada em Atos 2, a igreja apostólica, a igreja cristã, o qual era Pedro, era Paulo, era Tiago, era os apóstolos, que a sustentaram na bandeira do Evangelho. Então vamos aos fatos. Seita e heresia é discordar com a doutrina da igreja mãe. Quem é então a igreja mãe? A igreja mãe é a igreja dos apóstolos. Roma veio depois. Aliás, os apóstolos, uns deles é que foram pastor de Roma. Paulo foi o primeiro. Roma veio depois. Quem vem depois é a mãe ou é filho? Quem vem depois é filho ou é mãe? A mãe veio antes. Quem é a mãe do Evangelho para essa dispensação de Cristo para cá? A mãe é a igreja primitiva. Então heresia é discordar com a doutrina da igreja mãe. Qual é a doutrina da igreja mãe? É a doutrina de Atos dos Apóstolos, é a doutrina de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago. Discordar disto, sim, é heresia. É o que o dicionário diz. O que é isso? É colocando as coisas em seus lugares. Precisamos do batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não é falar língua não, irmãos. Vamos ler a Bíblia, mas a falta de ler a Bíblia é que nos faz ser uma Maria, vai com as outras. Maria vai com as outras. Dizer que batismo do Espírito Santo é falar em língua estranha, é ter dons carismáticos, de acordo com Coríntios 12, os 9 dons. A palavra dom, vamos ao dicionário de novo? A palavra dom quer dizer presente. O dicionário Aurélio já fala isso, quer dizer presente. Eu posso dar esse presente para o Samuel, quer um presente? Vou dar esse presente para o senhor. Vou assinar meu nome aqui, e está aqui meu nome assinado. Quando o senhor vê, lembra de mim, ore por mim. É um presente, ele vai embora com o presente. Ele está levando meu presente, mas não tem eu com ele. Ele tem meu presente com ele, mas ele não tem a mim com ele. Isso é um dom. A palavra dom quer dizer presente. As pessoas têm um presente de Deus, um dom carismático. Falar em língua, é bom ter dons, é bom ter presentes, mas é muito melhor
ter o doador do presente, que é o próprio Deus. O que Paulo fala sobre presente? 1 Coríntios 13, gente, vamos ler a Bíblia. O povo não está lendo a Bíblia mais. O que Paulo fala sobre presente? 1 Coríntios 13, ele já começa, depois que ele fala dos dons, 1 Coríntios 12, ele já entra em 1 Coríntios 13 falando do essencial. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor com A maiúsculo, que refere-se a Deus, Deus é amor, seria como metal que tine, como o aço que soa, e de nada seria. Então, línguas estranhas é um dom carismático. Você pode ter o dom e não ter o autor, o doador do dom. Dom de cantar, dom de pregar, tudo é dom, tudo é dom. As pessoas escandalizam porque querem. Ou aquele pregador pregava bonito demais, de repente eu vejo ele sair com uma mulher alheia. Gente, é porque ele tinha um dom. Não tinha o doador. Porque se ele tivesse doador, ele não faria isso. As pessoas escandalizam porque querem. A Bíblia não dá margem para nós escandalizar com nada. A Bíblia nos centraliza, nos estrutura no que é verdadeiro, e o verdadeiro é Cristo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aí você vê aqueles crentes escandalizados, igual galinha Angola quando vê cobra, fica esconjurando. Você viu o que aconteceu lá com o irmão fulano? Viu o que aconteceu com a irmã fulana? Igual galinha Angola, crente nascido de novo, não faz isso não. Fica esconjurando com um problema, com a desgraça do irmão, a desgraça da irmã. Crente verdadeiro, nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele tem uma resposta para tudo isso. Irmão, aconteceu aquilo porque ele ainda não teve uma experiência pessoal com Deus. Ah não, ele é um pregador, ele é um pastor, pode ser o que for, enquanto não tiver uma experiência pessoal com Deus. Você vê Pedro era um apóstolo era o maior grau no ministério para um homem ocupar. No entanto, negou a Jesus diante de uma criadinha antes de Pentecostes. Agora veja, depois do Pentecostes, depois que Pedro nasceu de novo, passou com aquela experiência de receber Deus nele, quando foi crucificar ele não negou, disse: olha, eu não sou digno de morrer de cabeça para cima, me crucifique de cabeça para baixo. Ele não correu, ele não fugiu. Enquanto ele não tinha o batismo do Espírito Santo, ele fugia, ele mentia. Não quero morrer não vou morrer não, eu vou mentir aí, eu não conheço Jesus, não sei nem quem é esse homem. Mentindo. Andava com Jesus, comia com Jesus, assistia às reuniões, às pregações de Jesus. Mais do que Pedro, eu creio que nenhum dos apóstolos participou da vivência do dia a dia com Jesus mais do que Pedro. Pedro foi o maior, mas no entanto era igual aos outros, não tinha entrado véu adentro. Esse negócio, eu tenho um chapeuzinho do profeta, ou eu convivi com o profeta. Esses dias eu vi um pastor da mensagem aqui do Brasil, referindo ao nosso apóstolo de Goiânia, falando para mim. Eu fiquei caladinho, que tem coisa que você não precisa responder, nem digo. Eu cacei com o pastor Joaquim por mais de 10 anos. Eu ouvi frases tremendas dele lá no meio do mato, convivi com ele. Eu fiquei caladinho olhando para ele, calado eu estava, calado eu fiquei. Isso é pura besteira, basear destino eterno em companheirismo externo. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram, do que os que viram e não praticam. Há muita gente que vem do Brasil, principalmente os americanos, e rasta mala. Eu convivi com o irmão Brana, mas você vê que ele não tem pingo do Espírito Santo que o irmão Brana tinha. Eu tenho o chapéu do irmão Brana, eu tenho a carteira do irmão Brana, eu tenho isso. Gente, eu não quero ter presente, eu quero ter o doador.
Eliseu chegou a um ponto de definição diante do seu Jordão. Ele disse: eu vim com Elias até aqui, eu me baseei no ministério de Elias, eu me descansei na sombra de Elias, mas agora Elias foi embora e há um Jordão para me cruzar de volta. Elias não está aqui, como eu farei agora sem Elias? Elias deixou a capa não faz nada. Aí ele sentiu necessidade do Deus de Elias. Você, temos que chegar a um ponto de sentir necessidade do Deus de William Branham. Isso aqui não é para adorar, ninguém vem aqui para adorar ninguém, não. Essa foto está aqui para testemunho dessa coluna de fogo fotografada sobre a cabeça dele. Isso aqui foi investigado pelos maiores institutos dos Estados Unidos da América e comprovado que é a única foto sobrenatural sobre um homem. Deus pousou na foto ao lado deste homem, um homem que era dedicado. Ele é o nosso irmão, é como Moisés era para Israel. Moisés não era Deus para Israel, Moisés era pastor de Israel. Eu creio que, não sei se naquele tempo tinha máquina fotográfica, mas se tivesse, todo hebreu tinha o maior prazer de ter uma foto de Moisés na sua casa. Assim como todo roqueiro tem o maior prazer de ter a foto de Michael Jackson na sua parede, de Elvis Presley, que ele é um roqueiro, gosta. Assim todo cristão tem o prazer de ter a foto de um homem de Deus, não para idolatrá-lo, mas para lembrar de seus testemunhos. Mas chega um momento, irmãos, nós estamos chegando nesse momento. Irmã Meda, é bom te ver. Irmã Meda, Deus te abençoe. Chega um momento que você vai ter que dar um passo sozinho, como Eliseu teve. E aí, para dar esse passo sozinho, você precisará do Deus de Elias. Elias foi embora, morreu. O irmão Branham foi embora, morreu. E nós estamos aqui vivos. E há um Jordão para nós cruzarmos. O irmão Branham não vai voltar mais, como Elias não voltou mais para ajudar Eliseu. Agora é Eliseu, agora é a igreja. Nem Jesus fisicamente vai voltar aqui mais, pisar nessa terra. Agora é o mesmo Deus que estava em Jesus, é que tem que estar em nós. Há um desafio, e para enfrentar esse desafio precisamos de algo mais do que a letra. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo está chamando a nossa atenção. Há muita gente, amado, escute, escreva isso na página branca de sua Bíblia. Há muita gente que estão na mensagem por influência de pai, de mãe, de mulher, de marido, mas nunca teve uma experiência experimentada com o Deus desta mensagem. Deus dessa mensagem não é William Branham, não. Há pessoas que saem falando coisas, você vai responder isso diante de Deus. O irmão Branham é um profeta. Amós 3,7. Deus não faz coisa alguma aqui na terra sem primeiro revelar aos seus servos profetas. Mateus 17,11. Jesus falou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar é trazer a Bíblia de novo para nós, e ele fez. Mas chega um ponto que, se a pessoa não tiver uma experiência com o Deus desta mensagem, o Deus que é o mesmo Deus dessa Bíblia, você não vai cruzar o seu Jordão. Aí você vai dizer, começar por culpa: eu estou assim por causa da minha esposa, eu estou assim por causa do meu marido, eu estou derrotada de trás desse Jordão,
por causa dessa desgraça, desse câncer, dessa doença. Jó falou isso, deitado no chão, coçando com caca e telha, leproso. Ele pôs culpa em alguém? Ele não pôs culpa nem no diabo, sabia? Jó não pôs culpa nem no diabo. Porque às vezes nós queremos sair por uma tangente para justificar a nossa condição e dizemos: eu estou assim, culpa é daquele besta-fera lá, o diabo. Não, o diabo está na sua missão. Mombrana disse: o diabo nos esmurra, e ele tem direito, Deus deu direito para ele nos esmurrar. Ele não pode tocar na nossa alma, mas no corpo ele toca. Corpo do filho, da filha. O diabo está na sua missão. Você caiu porque você não estava mergulhado em Cristo. Eu te pergunto: Jó caiu? A lepra fez Jó cair da fé? Diga-me, responda-me. E por que eu tenho que cair mediante lepras? Lepras da vida. Está faltando algo em mim. Eu estou assim por causa daquele sem vergonha, daquele diabo, daquele capeta. Não. O sem vergonha sou eu que dei ouvido à proposta do capeta. O sem vergonha somos nós que demos ouvido ao capeta. O diabo está no seu papel direitinho que ele tinha que desenvolver: matar, roubar, destruir, enganar. Agora eu é que tenho que ter prudência para não cair na arapuca dele, para não dizer sim, porque tudo depende de um não ou de um sim. Tudo depende de um não ou de um sim. Se você dizer não, não vai acontecer aquilo. Se você dizer sim, acontecerá aquilo. O diabo não tem culpa não, porque muitas vezes nós, para sair para uma tangente, para advogar a nossa desgraça, e colocamos esse slogan que todo mundo diz: é verdade, irmão, é o capeta que fez o irmão cair nessa coisa ruim. Irmão, aquele capeta é um trem ruim mesmo. Eu não gosto desse capeta de jeito nenhum, irmão. Está vendo o que ele fez com o irmão? Irmão, vamos orar para o irmão Samuel. Capeta levou ele a fazer aquilo outro. Culpamos o capeta quando culpados somos nós. O capeta propõe a proposta. Cabe a mim, a nós, dizer sim ou não. Culpado não é o capeta, não. É nós que não soubemos discernir a proposta. Discernimento de espírito. Discernir se podemos dizer sim ou não para aquilo. Atrás de cada proposta há uma intenção, ou boa ou ruim, mas que há. Aí depois não vamos culpar o diabo? Não. O diabo é um bom propagandista. O diabo é um bom marqueteiro. Ele é profissionalíssimo na área do marketing, da propaganda, do slogan, da aparência, da fachada. Tem muito trovão, mas não tem um pingo de chuva. Nosso Deus tem trovão e tem chuva. Aleluia! O diabo só tem trovão, só tem barulho, mas não tem realidade. Nosso Deus tem barulho e tem realidade. Nosso Deus tem trovão e tem chuva. Chuva de bênção. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu entrei nisso? Por causa dessa pergunta, né? Eu estava com a mensagem para ler e o relógio já está quase mandando parar. A pergunta foi essa: pastor, o que fazer quando o profeta diz uma coisa e a Bíblia diz outra? Irmão, é porque você não nasceu de novo. Se você tiver o Espírito Santo, você nunca vai dizer isso. Então você vai dizer, se você estivesse no tempo dos apóstolos, você dizia a mesma coisa. Pastor, não sei quem que era pastor na época lá. Pastor, vem cá.
Você é meu auxiliar, irmão. Você vai ter que cansar de ir lá para cá. Às vezes eu tenho que te abraçar igual eu abraçava o mar, carregar na mão. Mas é isso. Uma escola tem que ter, como é que chama? Não. Uma escola tem que ser mais... Tá certo, mas é outra frase. Uma escola tem que ter mais dramatização para as pessoas entenderem melhor. A dramatização fica mais simples. O que eu ia falar para você? Esqueci, ó. Se você estivesse lá no tempo de Atos 2, você ia chamar o pastor e dizer: pastor, por que Jesus mandou os apóstolos fazer uma coisa e eles estão fazendo outra, hein? Jesus lá em Mateus 28, 19, ele já tinha morrido, ressuscitou, e dando as últimas ordens, ressurreto já, para os apóstolos, e disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, o pastor Pedro, que agora é pastor de Jerusalém, vem com essa heresia, mandando o povo, batizando. Ele só mandou ali, ele estava batizando 3.000 almas lá de Atos 2:38, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro está errado, pastor. Pastor, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Como se os dois estivessem politicando um com o outro. Como se Pedro estivesse politicando com Jesus, estivesse discordando com Jesus. Gente, o erro não estava em Jesus e nem em Pedro. O erro estava na hermenêutica dos que estavam assistindo a coisa. O erro estava na interpretação dos fatos. Nenhum de nós estamos aptos para pregar o Evangelho sem ter o Espírito Santo que Jesus tinha. Porque se nós não tivermos, nós vamos interpretar errado, vamos pregar errado. Vamos pregar errado. Vamos politicar a coisa. Vamos fazer partidarismo da coisa. Quando você tem o batismo do Espírito Santo, você sabe conciliar as coisas e fica tudo exatamente como foi colocado ali. Atos 2:38 é verdadeiro e fiel cumprimento de Mateus 28:19. Não há discórdia, há cumprimento. Basta ter o Espírito Santo para você ver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, concordando versículo com versículo, capítulo com capítulo. Não há nada em discórdia. Houve um tempo que um pastor da mensagem, muitos anos atrás, falou para mim: eu vi muitos erros na Bíblia, muitos erros na mensagem. Eu fiquei olhando para ele, fiquei caladinho. É ruim você machucar as pessoas, né? Você perde o amigo. Eu fiquei olhando para ele e falei: Deus, deu o Espírito Santo para esse homem. Se o Senhor der, ele vai entender as Escrituras da maneira espiritual, não da maneira carnal. Maria achou-se grávida do Espírito Santo sem conhecer varão. Se for dar lugar não é hermenêutica. Se for dar lugar à aula da ciência do organismo, é que chama? Biologia. Você vai discordar. A biologia nunca aprova a mulher conceber sem ter relação com o varão. Primeiro, o varão tem que promover nela estímulo para o óvulo descer. Ele, com os seus genes também promovido, expele os genes dentro do ventre dela, o óvulo dela já desceu. Como é que a mulher vai conceber sem emoção, sem sensação? Se não tiver emoção, sensação, o óvulo não desce. Eu discordo. Cabecinha dura. Sem o Espírito Santo você vai discordar de tanta coisa da Bíblia. Olha, se a Bíblia diz que ela concebeu sem sexo, eu creio na Bíblia. Não importa quanto a ciência que eu acabei de falar, da biologia, fale diferente. Deus é maior do que a biologia. Deus é maior do que a biologia. Ele criou no ventre de Maria, sem sensação, sem emoção, o óvulo chamado Jesus, já fecundado. Lucas capítulo 1. Maria achou-se grávida do Espírito Santo.
Não importa, porque o problema da pessoa sem o batismo do Espírito Santo é que fica dando muito ouvido ao que a ciência diz sobre o assunto. Vocês, irmãos, vocês, irmãs, que estudam muitos livros de sociólogos, biólogos, cadê a irmã? A irmã Suzana está aqui? Suzana, nossa psicóloga. Ela veio, parece que eu vi ela aí. Nossa doutora psicóloga. É difícil você ser um doutor na letra, biólogo, psicólogo, e um doutor mesmo, que trata da anatomia, crer que Maria pôde receber Jesus no ventre sem sexo. Porque você vai julgar pela ciência humana que você aprendeu. Gente, o cristão não quer saber o que a ciência prova. O cristão quer saber o que Deus falou. Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês que estudam livros de ciência, é bonito, é bom, eu respeito. Só que você tem que saber de uma coisa: todos eles passam um tempo, eles mesmos reprovam as conclusões que eles chegaram. Vão ver que na anatomia humana tem algo a ser estudado a mais. Por exemplo, aquele cientista da velocidade, como é que chama essa ciência? O senhor que é doutor, você vai ter que me responder agora. O senhor é meu secretário, viu? Aprenda com o doutor Lourinho, o senhor me ajudar aqui, viu? Hein? É física. Não, é física, não tem Newton, não, é física, lei da física. Lei da física. Aquele doutor em física, a lei da velocidade, que calcula também a lei da velocidade, escreveu um livro bonito, há muitos anos atrás, que qualquer veículo que corresse sobre a terra, acima de 30 milhas, ele era americano, acima de 30 milhas por hora, se perderia no espaço. Anos depois, a ciência da velocidade foi aumentando, ele mesmo teve que discordar dele. Porque hoje, por exemplo, veículos correm em cima da terra a até 400 milhas. O avião, por exemplo, quando está correndo, ele só porque puxa lá o coisa para subir. Mas ele acho que corre mais de 400 quilômetros por hora. Discorda. Você tem que saber, irmão. Eu estou falando isso para ajudar vocês, viu, irmão? Vocês gostam de estar lendo livros de história, tudo bem, mas eu prefiro mais ler esses livrinhos aqui, ó. Eu prefiro mais ler esses livrinhos. Você tem que ler os livros, você formar em engenharia, em física, em doutorado da anatomia. Isso é bom, você formar, ter sua faculdade, você ter uma profissão para pôr o pão na sua mesa. Terminou aquilo, procura voltar a ler mais a Bíblia. Volte a ler a Bíblia de novo, porque senão aquilo que a ciência pôs na sua cabeça vai fazer você viver distante da realidade da Bíblia. Nós temos um irmão tão precioso que formou e hoje não crê que Maria foi grávida por obra e graça do Espírito Santo, porque leu muito a lei da biologia, e a biologia fala que essas coisas não existem. Quer dizer, isso é colocar Deus menor do que a ciência da biologia. Então Deus tem que estar menor do que a ciência da biologia. Deus, que é o Criador de todas as coisas, agora tem que submeter a uma lei que Ele mesmo criou, chamada biologia. Não pode, pela lei da biologia, a mulher tem que ter sensação para o alto descer, para poder engravidar. Então não pode, está errado, o irmão Brana errou. Colocando Deus menor do que a lei chamada biologia. Gente, Deus está acima. Deus está acima de todas as leis. Deus é grandão. Deus é grandão. Ele governa. Isaías capítulo 40. Ele está sentado acima do globo da terra. Ele é maior do que a terra. Ele é maior do que as leis. Você querer diminuir Deus, isso é sensatez.
Gente, o batismo do Espírito Santo coloca em nós sensatez. Sensatez. Deus, quando não havia nada aqui na terra, Gênesis capítulo 1 diz que Deus já era Deus. No princípio Deus criou todas as coisas. Quando não havia nada, não havia nenhum camundongo, nenhuma formiguinha, Deus já existia. Agora esses doutorinhos, com respeito, nós respeitamos o doutorado. Eu sou doutor, por exemplo, eu sou doutor em cosmologia, nós formamos na faculdade, Molorinho sempre gosta disso. Mas, doutorzinho queria ser maior do que Deus, irmão Edson. Que prepotência, não? Que prepotência. Só porque recebeu um DR lá na identidade, agora não é mais João, é doutor João, aumentou um DR. Gente, DR para Deus não significa nada, não significa nada, significa aqui embaixo na terra, para você ganhar um pão de cada dia melhor, através de um DR, você consegue um emprego melhor, mas para Deus, no sentido espiritual, não realça nada. O DR chamado Gamaliel quebrou a cara, teve que encontrar Jesus de noite, que ele estava em problema espiritual, sendo ele um doutor, DR, mas estava em dificuldade espiritual, teve que ter um encontro com Jesus de noite escondido, porque ele estava em problema. DR não resolve problema espiritual de ninguém. O que resolve problema espiritual é Deus, é Deus. Sem Deus somos meros homens. Oh Deus, ajuda nós a ser grande. Irmão, nunca deixe o diabo trabalhar em sua mente dessa maneira, viu? Procura nascer de novo, para você não estar junto com aqueles dizendo que Pedro errou, Paulo errou. Aí vem Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3 ou 2, Paulo quando repreendendo aqueles irmãos lá de Coríntios, porque tudo se tornou um grupo de igreja partidária. Eu sou de Paulo, ou dizer, eu sou de apóstolo, eu sou de outro. Paulo diz, está tudo errado, não tem nenhum maior do que o outro. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá a vida é Jesus Cristo, é Deus. Tudo é um grupo de politiqueiros. É igual hoje. Nós estamos ligados no tronco, mas você vai ver o Espírito de Deus, não tem nada do Espírito do tronco. Espírito de difamação, de baixaria, de vergonhice, desrespeito, visitar membro dos outros. Que dia que eu fiz isso? Pergunta esses irmãos que vieram congregar conosco, que dia que eu fui fazer proselitismo na casa deles? E no entanto esse povo está ligado no tronco, vive com esse proselitismo. Isto chama-se adultério espiritual. Membro de um pastor ficar ouvindo o outro, e chama-se adultério espiritual. Pastor que tem o Espírito Santo não aceita isso, a menos que seja doutrina errada lá, doutrina errada. Mas quando se trata do mesmo companheirismo, tem toda a mesma língua, e há uma ética cristã de respeito. Oh Deus, ajude a nós, precisamos de nascer de novo, para ver Deus realmente da maneira que Ele é. Nessa Bíblia não há contradição em lugar nenhum. O que há contradição é no nosso espírito carnal com o espírito celestial, que é o espírito da Bíblia. Se você não entrar no Espírito de Deus, isso é Paulo dizendo em 1 Coríntios 2, se você não entrar no Espírito de Deus, você vai ser um carnal, e vai sempre achar defeito na Bíblia, na mensagem, no irmão, na irmã. Mas se você nascer de novo, você vai ver Deus em tudo, vai ver Deus nas plantas, nas aves, nas flores,
no crepúsculo da noite, no amanhecer do dia, você vai ver Deus. Vamos ficar de pé. Eu ia ler a mensagem. Domingo que vem nós lemos. Eu não programei fazer essas coisas não, viu? Eu ia ler a mensagem. Mas isso te ajudou? Pegue o DVD e ouça em casa de novo. Irmão Edson Soares, vem cá, ora, vem. Pegue o DVD, ouça de novo. Eu pedi ontem meu filho. Eu entrei na página de Goiânia e vi uma mensagem antiga que eu preguei. Antiga, eu ainda tinha bigode, eu ainda era um jovem simpático. Nesse tempo eu auxiliava o pastor Joaquim em Goiânia. Eu vim do norte. O pastor Joaquim pediu para mim entregar minhas igrejas no norte e vim ajudar ele. Ele estava passando por uma fase difícil. O ano 2000, eu fiquei com ele ali um tempo. Entreguei minhas igrejas lá. E aí eu vi na internet ontem essa mensagem que eu preguei quando eu estava lá. Está lá, o meu menino pôs, eu pedi para pôr na nossa página. Você assista depois, chama Dimensões. Que mensagem tremenda, eu estava ouvindo. Que mensagem tremenda. Ela busque na página nossa e ouça ela, Dimensões. Tiago, não tire ela essa semana não, viu, Tiago? Deixa ela mais essa semana, da nossa página. Tremenda, Dimensões. Ouça para você ver. Vamos orar à noite, 5 horas em ponto, 17 horas em ponto, começa o culto de Santa Ceia, viu? Venha. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Deus, porque temos ouvido, ó Pai, aquilo que é verdadeiro, e isto tem nos posicionado, Pai, é no que é verdadeiro. É para isso que nós estamos aqui. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos guardar isto em nossos corações, que isso possa descer na nossa alma, Senhor, porque isso vai nos ajudar, isso está nos ajudando, meu Deus. A razão de nós estarmos aqui é para aprender, ó Pai, mas para isso nós temos que ter um coração humilde, um espírito humilde, ó Pai, para que nós possamos receber e que isto possa se conceber, ó Pai. Ajuda-nos a estarmos aqui mais tarde à noite, na Santa Ceia, Senhor, com os nossos corações, ó Pai, com os nossos corações preparados para isto. Ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos do Senhor, para que nós possamos, meu Deus, alinhar com a Tua Palavra, estarmos alinhados com a Tua Palavra. É nisso que nós estamos, é isto que agrada os nossos corações, e a nossa alma rejubila por isso. Obrigado, Senhor, por este dia e por esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda cada um a sair daqui, ó Pai, com isto em seus corações, com os corações, ó Pai, alegres. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Amém, Jesus. Vamos dizer amém. Obrigado, Jesus.